Capítulo 394, Gotas de Sangue, entrando no reino místico. Tradução, do Corão Revisão, Zezim, 0QC, Atrocitus. A crônica divina proibida do pássaro vermilion era um método de cultivo extremamente amplo e profundo. À medida que Lin Ming praticava cada vez mais ele tinha consciência desse ponto. Não só possuía o método de cultivo para a prática, mas também havia muitas técnicas para controlar o fogo, habilidades marciais de atributo fogo e, o mais importante, também havia a compreensão de outros quanto à origem do fogo. Ou seja, o conceito do fogo. Algo como um conceito só poderia ser entendido através da própria contemplação, não poderia ser explicado. Apenas algumas palavras eram suficientes para proporcionar muitas noites de reflexão profunda. Além disso, também havia maneiras de cultivar a mente e o coração. Havia maneiras de ajustar a mentalidade de alguém para se comunicar com a energia de origem do fogo, de modo que um artista marcial poderia mergulhar completamente em um mar de energia de origem do fogo e atravessar seus grilhões. No entanto, essas habilidades misteriosas dependiam de sua própria compreensão e estudo. Quanto à percepção de Lin Ming, era considerada muito boa. Nos últimos dias, ele aprendeu muito. O tempo passou dia a dia. Lin Ming acordava todas as manhãs e absorvia a energia crescente do fogo do sol, praticando o dia inteiro. À noite, voltaria a ponderar os métodos de cultivo. Tal dia parecia uma chatice, mas a sensação maravilhosa de avançar no seu cultivo deixava Lin Ming à vontade e feliz. Claro, nem todos os dias significavam praticar metodicamente desde o amanhecer até o anoitecer. Ocasionalmente, haveria alguma garota de 15 ou 16 anos, ou mesmo um grupo delas, chegando a Lin Ming, pedindo-lhe orientação sobre algumas perguntas intrigantes sobre o método de cultivo. Essas meninas com suas vozes de tom suave e doce, bochechas coradas, bem como olhos cristalinos que estavam cheios de esperança. Lin Ming achava difícil recusá-las. Toda vez que ele tentava explicar cuidadosamente o melhor de seu conhecimento. Na verdade, o conhecimento teórico de Lin Ming não era muito, mas, felizmente, essas meninas costumavam ser as discípulas de nível inferior e que estavam no estágio da condensação do pulso, então ele conseguiu lidar com suas perguntas. Todas as noites, Lin Ming levava uma gota de essência de sangue pássaro vermilion e a colocava nos pontos de acupuntura de seu corpo. Em 12 dias, ele usou 12 gotas de essência de sangue, metade das quais foram colocadas entre as sobrancelhas. À medida que a essência de sangue do pássaro vermilion tocava a pele entre as sobrancelhas, ele sentia um leve sentimento de vertigem enquanto a essência era absorvida lentamente. Nesse momento, Lin Ming sentia como se toda a essência de sangue de seu corpo estivesse se movendo em direção a este ponto entre as sobrancelhas, como se estivesse tentando se transformar em um cristal naquele local. À medida que esse sentimento desaparecia lentamente, a essência de sangue do pássaro vermilion também era completamente absorvida. Lin Ming sentiu seu corpo inteiro preencher com a vitalidade do sangue e a energia aumentou dentro dele até o ponto de transbordar, movendo-se grosseiramente em todo o corpo. Com um movimento casual, ele podia até ouvir sons em seus ossos. Este era um sentimento extremamente confortável. Toda vez que acontecia, queria se curvar e soltar um grande bocejo. Beber o vinho de orvalho imortal, presente na memória do reino divino é provavelmente como esse sentimento. Nos últimos 2 anos, Lin Ming tinha ingerido uma grande quantidade de remédios. Mas a maioria desses medicamentos era extremamente dominadora e continha uma energia cruel, era quase o mesmo que comer comida envenenada. Esta essência de sangue do pássaro vermilion era a primeira que ele se sentiu completamente satisfeito enquanto transplantava isso dentro de si mesmo. A fim de promover a absorção dentro de seu corpo, Lin Ming tiraria a lança divina do cometa roxo, depois colocaria uma gota em seu corpo e depois praticava suas habilidades de lança.
Depois que Lin Ming teve sua partida com o irmão aprendiz sênior ancião, o irmão Xiaoxi da seita da Montanha do Sino Dourado e competiu em habilidades de lança com ele, a habilidade de luta com a lança de Lin Ming fez grandes progressos. Ele praticou repetidamente o que ele tinha aprendido e ele sentiu a força de seu corpo crescer sem parar. Lin Ming olhou para a essência de sangue do pássaro vermilhão sobrando, havia apenas cerca de 10 gotas restando, era o suficiente por 10 dias. Ao ver isso, Lin Ming sentiu algum arrependimento. Além disso, esta essência de sangue do pássaro vermilhão era como a pílula da introdução celestial. A primeira gota teria o maior e mais conciso efeito. Depois, cada gota a seguir seria mais fraca. Agora, na 12ª gota, o efeito não era nem a metade da primeira gota. Com isso continuando, ele estimou que a última gota pudesse ter apenas cerca de 20% do efeito da primeira gota. Isso era realmente um desperdício. Assim que Lin Ming pensou nisso, sua mente de repente se agitou. Talvez ele pudesse salvar essas últimas gotas restantes e entregá-las a Qin Shi Huang. O talento de Qin Shi Huang só poderia ser considerado o mais básico dentro da Ilha da Divina Fênix. Mas, com a ajuda da essência de sangue do pássaro vermilhão, ela teria um raio de esperança de que ela pudesse um dia entrar no reino núcleo rotativo. No entanto, Ilha da Divina Fênix tinha dado a essência de sangue do pássaro vermilhão para Lin Ming e isso era para permitir que Lin Ming usasse isso. Ele não tinha o direito de dá-la a outra pessoa. A única maneira seria se o status de Lin Ming aumentasse novamente e ele ganhasse uma influência forte e suficiente para fazê-lo. Lin Ming sacudiu a cabeça e apagou temporariamente esse pensamento, afastando a essência de sangue do pássaro vermilhão. Ele esperaria até ter forças para fazer isso antes de pensar sobre isso novamente. Em um instante, passaram-se mais 3 dias. Finalmente, era o dia para entrar no reino místico da Divina Fênix. Dentro das profundezas das montanhas da Ilha da Divina Fênix, um barco espiritual atracou lentamente dentro de uma clareira no vale da montanha. Uma linha de pessoas desceu do barco espiritual, incluindo Mu Yuang, Mu Qianyu e Lin Ming. Era ali que se encontrava o reino místico da Divina Fênix. Apenas observando a paisagem circundante, não era diferente do que em qualquer outro lugar na Ilha da Divina Fênix. Era apenas que as montanhas ao redor formavam um arranjo apertado em torno deste vale de montanha e a energia de origem do céu e da terra aqui era muito vibrante, especialmente energia de origem do fogo e energia de origem da água. Lin Ming olhou para os discípulos que entrariam no reino místico da Divina Fênix com ele. Mu Jingshan e Mu Xiaoqin estavam impressionantemente entre eles. Na verdade, quase todos os discípulos de núcleo e discípulos diretos estavam lá, até mesmo Zhang Zhen estava entre eles. Era apenas que ele não era elegível para entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Vendo Lin Ming, Zhang Zhen alegremente sorriu para ele e acenou. Durante esta viagem ao reino místico da Divina Fênix, sua principal preocupação sempre deve ser sua própria segurança. Não tente nada além das suas capacidades. Compreendem? Mu Yuang perguntou. Toda vez que o reino místico da Divina Fênix era aberto, alguns discípulos podiam morrer. Embora esta seria uma probabilidade muito pequena, essas pessoas, especialmente aquelas que entrariam no salão principal da Fênix Ancestral, eram os talentos mais destacados que a Ilha da Divina Fênix cultivara. Se eles morressem sempre, então a Ilha da Divina Fênix realmente sofreria. E o que era mais horrível era que a vida ou a morte dentro do reino místico da Divina Fênix não dependia do talento ou da força de alguém. Os fracos podiam viver e os fortes podiam morrer. Isto era principalmente porque aqueles gênios que eram fortes e que possuíam um talento imenso, sempre ficariam particularmente confiantes de sua própria habilidade e tentavam conseguir uma ótima sorte. Finalmente, os resultados disso só seriam que os perigos que se seguiam, se multiplicariam por várias vezes e eles cairiam como um meteoro dos céus.
Para os discípulos mais fracos e de nível inferior, ter vários mortos era ruim o suficiente. Mas se os discípulos diretos no nível de Mudinkshan morressem, isso faria que a ilha da Divina Fênix fosse atingida como se seu coração estivesse sangrando. Os olhos de Mui-Wang varreram todos os discípulos que entrariam no reino místico da Divina Fênix um por vez. Finalmente, seus olhos pararam em Lin Ming. Ela disse a ele em uma transmissão de som de verdadeira essência: Lin Ming, o salão principal da Fênix Ancestral tem uma história de dezenas de milhares de anos. O clã ancestral da Fênix também tinha uma linhagem da Santa Besta muito mais rica e pura do que nós. Na verdade, eles podiam ter tido a linhagem de uma besta divina e os talentos que existiram em sua era estão além do nosso entendimento. Você pode ser considerado um talento monstruoso nesta vida, mas comparado a essas existências há dezenas de milhares de anos atrás, você talvez não seja tão bom. Portanto, não fique cego pela sua confiança e não tente fazer nada que esteja além das suas capacidades no julgamento de fundação. Se algo acontecer com você, isso será um golpe que a minha ilha da Divina Fênix poderá não suportar. Com quem Mui-Wang estava mais preocupada era Lin Ming. Ela sabia que quando ele estava na montanha choque do trovão, Lin Ming tinha escalado até o topo quando ele só tinha um mero cultivo no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Ele havia aproveitado a batalha entre Muqianil e o dragão de inundação do trovão roxo para se esgueirar diretamente na caverna do dragão de inundação e depois saquear os tesouros dentro, obtendo finalmente o bambu espiritual elétrico violeta e a pedra do nascimento magnético. Por causa pedra do nascimento magnético, ele foi capaz de absorver o dragão roxo de inundação do trovão divino. Essa era uma alma do trovão que só um mestre do nível intermediário do reino Xiantian poderia absorver, mas Lin Ming tinha feito isso com apenas o mero cultivo no estágio lamentável de forjamento ósseo. Em primeiro lugar, Lin Ming não era um discípulo da Ilha da Divina Fênix. Assim, quando Mui-Wang tinha ouvido falar disso de Muqianil, ela pensou muito e também apreciou as ações decisivas de Lin Ming e a coragem diante do perigo. Mas agora, Lin Ming tornou-se seu discípulo e os sentimentos de Mui-Wang sofreram uma mudança completa. Quando a maioria das pessoas via os filhos dos outros se arriscarem e se colocarem em perigo, elas poderiam louvá-los. Mas quando elas viam seus próprios filhos fazendo o mesmo, elas podem não sentir o mesmo. Em vez disso, elas só ficariam ansiosas. Se Mui-Wang tivesse uma escolha, ela preferiria que Lin Ming pudesse alcançar de forma constante e calma o reino núcleo rotativo no futuro. Isso também seria uma grande força adicional para a Ilha da Divina Fênix. Quanto ao caminho para se tornar um imperador inigualável, é preciso constantemente procurar oportunidades. Poderia ser dito ser um caminho perigoso com muitas fugas estreitas. Mui-Wang não se atrevia a garantir que algo tão ilusório e vago quanto o destino pudesse acompanhar Lin Ming durante sua jornada. Através das eras do continente da queda do céu, houveram inúmeros gênios superiores que tentaram se tornar imperadores inigualáveis. Mas o número que conseguia era insignificantemente baixo. Este discípulo entende. Lin Ming assentiu. Bom. Bem, agora vou unir forças com os outros anciãos para abrir o reino místico da Divina Fênix. Os discípulos comuns geralmente ficam dentro por 3 dias. Após esses 3 dias, eles serão automaticamente enviados para fora. Quanto aos discípulos que entram no salão principal da Fênix Ancestral, eles terão de 7 a 10 dias. Quando chegar a hora, todos também serão enviados de volta. Agora, algum de vocês gostaria de não ir? Depois que Mui-Wang perguntou casualmente, ninguém se ofereceu para sair. Claro, isso era natural. Todos os discípulos estavam lutando por vagas para entrar no reino místico da Divina Fênix. Um risco insignificante não era simplesmente nada para eles. Como pessoas que caminhavam no caminho das artes marciais, eles teriam que experimentar inúmeros perigos de vida e morte. Mesmo em uma competição amigável de artes marciais,
era possível que surgisse uma situação na qual eles seriam mortos. Se eles temessem a morte, eles permaneceriam para sempre no reino Outian ou no reino Xiantian e achariam que era impossível alcançar o reino núcleo rotativo. Muito bom. Muyuang assentiu com a cabeça. Tianguang, vamos trabalhar juntos para quebrar o selo de modo que estes juniores possam entrar. Como a figura poderosa da facção do Luan Azul, o reverenciado mestre Tianguang era o representante dos discípulos da facção do Luan Azul. Ele assentiu, acenou com a mão e uma espada azul brilhante surgiu. Esta era uma arma tesouro de grau terra de nível alto. Muyuang juntou suas mãos e lançou uma série de runas flamejantes que se misturavam com a espada tesouro azul do reverenciado mestre Tianguang. Um momento depois, houve um som zizizi e o espaço na frente da multidão começou a vibrar como se fosse a superfície de um lago imóvel que estivesse sendo perturbada, ondulações constantemente aparecendo. De repente, um vórtice negro apareceu do nada, girando constantemente com o som fraco de vento e trovão vindo disso. A envolvente energia da origem do céu e da terra convergiu freneticamente sobre este vórtice. A energia de origem em volta era inquieta e grandes rajadas de vento foram emitidas, fazendo com que as roupas de todos flutuassem ao vento e todas as rochas e areia voassem no ar. Finalmente, depois de várias dúzias de respirações, o vórtice passou a girar lentamente se estabilizando e o vento acabou. Em frente à multidão, havia uma entrada negra de 10 pés de largura. Esta abertura através do vazio estava suspensa no ar e era impossível ver dentro, como se fosse a porta de entrada para outro mundo. Vão? E lembrem-se, não façam nada que exceda seus limites. Muyuang repetidamente falou. Mudingshan e Mu Xiaoqing foram os primeiros a entrar. Suas figuras brilharam por um momento e de repente foram engolidos pela abertura negra. Lin Mingo seguiu e também pulou.